detalhes profundos sobre a construção da Arca de Noé. E com certeza vocês ainda não sabem quais são esses detalhes profundos sobre a construção da Arca de Noé. Mas para vocês descobrirem quais são esses detalhes, peço que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, para vocês descobrirem quais são esses detalhes profundos sobre a construção da Arca de Noé. Mas antes de nós começar esse tema maravilhoso, quero pedir para vocês que dê o seu like, comente no vídeo e compartilhe. Se você já deixou o seu like, compartilhou e comentou no vídeo, agora nós podemos ir para o tema que está maravilhoso nesta noite. Partimos para o tema. Meus irmãos, para vocês entenderem sobre esses detalhes da construção da Arca de Noé, nós precisamos ir lá para o começo, quando Deus começou a falar com Noé. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 6, no verso 13, que Deus anuncia para Noé a destruição da terra, porque a terra estava cheia de violência, não só por causa da violência, mas sim também por causa da depravação que estava extrema. Então, por causa dessas duas coisas, Deus decidiu destruir toda a terra com todo ser vivo. Só que Deus falou para Noé que salvaria a sua vida e a sua família. Mas para isso acontecer, ele teria que construir uma arca. E Deus começa a falar detalhes por detalhes sobre essa construção desta arca. E no capítulo 6, no verso 14, nós começamos a ver os detalhes desta arca que Deus mandou Noé construir. E a Bíblia diz dessa maneira para vocês nessa noite: fazei para ti uma arca de madeira, de gofre, para compartimento na arca, e a betumarás por fora e por dentro de betume. Então Deus começa a narrar aqui para Noé como será a construção da arca. Começa a dizer para Noé como é que Noé vai fazer esta arca. E aqui eu quero, nesse verso 14, quero mostrar para vocês um detalhe que talvez você ainda não sabe. Alguns estudiosos da Bíblia sugerem que a madeira de gofre poderia ser um tipo de cipreste ou pinheiro, devido à sua resistência e a propriedade impermeável. Então aqui está dizendo, alguns estudiosos estão dizendo que esse gofre, que no caso seria esta madeira, poderia ser um tipo de pinheiro que seria muito forte, tá entendendo? Muito forte. Mas também existe outra linha de loja que também fala dessa maneira. E também poderia ser, igual que eu me lembrei, meus irmãos, poderia também ser madeira de acácio, porque também a madeira de acácio é uma madeira muito forte. Então alguns estudiosos dizem que essa madeira de gofre poderia ser pinheiro ou acácio, porque são madeiras fortes e são madeiras adequadas para a construção de uma arca como Deus mandou para Noé. Só que até hoje, o mais impressionante desse detalhe do verso 14 é que até hoje ninguém sabe de fato qual foi a árvore específica que Deus mandou Noé pegar para construir essa arca. Tá entendendo? Até hoje ninguém sabe. E até hoje essa questão desse material, desta madeira, é debate entre muitos estudiosos da Bíblia e pessoas que interpretam a Bíblia. Então esse é o primeiro detalhe. Até hoje ninguém sabe qual foi o material certo, qual foi a árvore específica que Noé usou para construir aquela arca. O segundo detalhe da construção da arca está no verso 15, quando Deus começa a falar com Noé qual será o seu tamanho, a largura e a altura da arca. E no verso 15 a Bíblia vai dizer desta maneira nesta noite: e desta maneira fará 300 calvados o comprimento da arca, e de 50 calvados a sua largura, e de 30 calvados a sua altura. Para vocês entenderem melhor, de acordo à descrição bíblica, 300 calvados significa 150, e 50 calvados significa também 25 metros, e 30 calvados
como Deus fala para Noé, também significa 15 metros de altura. Então, resumindo, 300 cavalos significa 150 metros de comprimento, que seria o tamanho da arca de comprimento, 150 metros de comprimento. 50 cavalos significa que seria 25 de largura da arca. Da arca seria 25 de largura de metro, a largura da arca. E 30 cavalos também significa que seria 15 de altura. Então, resumindo, 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Esse é o segundo detalhe da arca, os comprimentos de acordo com a Bíblia. E para vocês entenderem melhor, esse covados que a Bíblia diz, é uma medição antiga, que eles mediam do cotovelo até a ponta do dedo médio de uma pessoa. Então essa palavra covados é uma medição antiga, como falei para vocês, é do cotovelo até a ponta do dedo. É por isso que um covados é equivalente a 0,5 metro. Então, de fato, a arca teve 150 de comprimento, como se diz, 25 de largura e 15 de altura. Então, essa foi o segundo detalhe sobre a arca. O terceiro detalhe sobre a arca está no verso 16 do capítulo 6, que Deus fala dessa maneira: farás na arca uma janela de 1 calvados e acabarás em cima e a porta da arca, e porás o seu lado, e falhar andares baixo, segundo o terceiro. O terceiro detalhe sobre a arca é que Deus manda Noé construir uma janela. E esta janela vai estar acima da arca, no teto da arca. Esta janela não era pequena, meus queridos, era uma janela realmente bem grande. Essa janela foi criada para que a luz do dia entrasse dentro da arca. E até porque foi através dessa janela que Noé mandou o pombo e depois mandou o corvo, para saber se de fato que a água já estava baixando. Então esses foram os 3 detalhes sobre a arca de Noé, que talvez vocês ainda não sabiam, ou se sabiam, não sei. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês possam compartilhar em nome de Jesus.